Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e a nossa aula de hoje está com o tema números quânticos. Como você pode ver aqui nas anotações, nós estamos trazendo esse tema que é uma continuidade daquilo que a gente já tem estudado. Gente, números quânticos está voltado todo para a questão de relação direta com os modelos atômicos, principalmente o modelo atômico atual. Nós estudamos a parte da evolução dos modelos atômicos e agora nós vamos estar vendo algumas características que o modelo atômico atual ele traz. Totalmente diferente do modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, Rutherford e Bohr. Então os números quânticos ele vai dar ideia da localização do elétron. Então, nós estamos trabalhando o comportamento do átomo a partir das partículas que fazem parte da sua composição, tá certo? Então, a importância dos números quânticos está totalmente voltado para o comportamento que os elétrons eles passam a ter definido dentro de um átomo. Então, lembrando que o átomo tem uma constituição de núcleo, onde está localizado prótons e elétrons, prótons e nêutrons, tá certo? Corrigindo, e a região da eletrosfera, que é a região de maior área, que está localizado os elétrons, que estão em órbita, em movimento constante, nas camadas, que são os níveis de energia de forma definida. Então, os números quânticos, ele surge com a ideia de explicar e tentar mostrar a possível localização do elétron, levando em consideração que não é possível determinar nem a posição e nem a velocidade ao mesmo tempo de um elétron. Então, os números quânticos vai nos dar algumas informações, tá certo? Então, preste atenção às nossas anotações. Se liga aí, química fácil para você. Ó, primeiro número quântico é o número quântico principal. Esse número quântico ele vai trabalhar a localização dos elétrons em suas camadas de energia ou níveis de energia, levando em consideração que nós temos aqui alguns níveis de energia. Nós temos 7 níveis de energia. Somente o átomo com maior número de elétrons consegue ocupar as 7 camadas energéticas de um átomo, tá certo? Essas camadas elas são também representadas por letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, número quântico principal está relacionado ao nível de energia que o elétron está localizado. Segundo número quântico é o número quântico secundário. Esse número quântico secundário ele nos dá a informação da localização do elétron no subnível. Nós temos 4 subcamadas ou subdivisões das camadas. A camada ela pode ser dividida em subnível S, subnível P, subnível D ou subnível F. Então ela pode ter no máximo, até onde nós conhecemos hoje, 4 subdivisões. E os elétrons que você vai tentar definir, ele pode estar em qualquer uma dessas subcamadas. Nós utilizamos o número quântico, então na representação do número quântico secundário, nós utilizamos a letra L, onde ela relaciona valores aos subníveis. Por exemplo, se o subnível ele for S, o número secundário vai ser 0. Se o subnível for P, o secundário vai ser 1. Se o subnível for D, o secundário vai ser 2. E se o subnível for F, o secundário vai ser 3.
Então, para cada subnível, nós temos um número quântico secundário, tá certo? Terceiro número quântico é o número quântico magnético. Esse número quântico, ele vai estar indicando a localização dos elétrons nos orbitais dentro dos subníveis, levando em consideração que cada subnível vai estar trazendo uma quantidade de orbitais. Orbitais são regiões dentro dessas subcamadas, levando em consideração que eu tenho, por exemplo, a camada K, L, a camada L, ela é subdividida em S e P, e os subníveis S e P, eles também apresentam subdivisões, que é justamente o que nós chamamos de magnético. E aí nós vamos estar localizando os elétrons dentro desses orbitais. Ó, presta atenção, subnível S apresenta um orbital. Cada orbital desse suporta 2 elétrons. Um que vai gerar um campo magnético positivo e o outro que vai gerar o campo magnético negativo. O que gera o campo magnético negativo é o que está levantado com a seta para cima, porque ele gira no sentido anti-horário. O que está com a seta indicando para baixo, ele é positivo, porque ele indica o sentido, ele gira no sentido horário. Então, um elétron, ele vai gerar um campo magnético negativo e o outro um campo magnético positivo, permitindo que 2 elétrons, que apresentam a mesma carga, porém rotações diferentes, fiquem próximos dentro de um orbital, tá certo? O subnível P, ele apresenta 3 orbitais, levando em consideração que em cada orbital eu suporto 2 elétrons. Então eu tenho aqui no momento em que eu for fazer o preenchimento, primeiro eu começo da esquerda para a direita, certo? Com setas para cima, e depois eu volto para o início com setas para baixo. Pronto, cada orbital suportando 2 elétrons. Subnível D, quantos orbitais ele apresenta? 5. Levando em consideração que esses valores aqui embaixo é justamente para indicar a sua localização. Então, no subnível D, eu tenho 5 orbitais. Cada orbital suporta 2 elétrons, então no geral, eu terei 10 elétrons aqui. Então, preste atenção, preenchimento para cima. E agora eu volto para o início com o preenchimento dos orbitais para baixo. Ok? Então aí eu tenho 10 elétrons distribuídos, cada orbital suportando apenas 2 elétrons. E o subnível F, que apresenta 7 orbitais, cada orbital ele vai receber uma localização, e essa localização ela vai indicar justamente quando o elétron parar na distribuição, nós vamos entender a localização que ele está. Então, nesse caso, nós temos aí 7 orbitais, cada orbital suporta 2 elétrons, então no total teremos 14 elétrons. Então preste atenção aqui. Então, primeiro elétron, segundo, terceiro, quarto, e aí eu volto agora para o início para colocar os orbitais. Em cada orbital o elétron que vai gerar um outro campo magnético. Então aqui, ó,
Pronto. Completei cada orbital através do número quântico magnético. E agora nós vamos para o último número quântico, que é o spin. O número quântico, spin, ele está relacionado ao movimento que o elétron faz. Então, se ele for um elétron que gire no sentido anti-horário, ele está voltado para cima, ele é negativo. Já o elétron, representado aqui por um spin, que gira no sentido horário, certo? Ele é um spin positivo que gera um campo magnético positivo. Então nós vamos perceber isso quando nós estivermos analisando um exemplo. O exemplo que eu vou passar para vocês agora é para a gente ver essa aplicação dos números quânticos. Preste atenção. Observe aqui. Eu tenho dois elementos, um elemento cloro, que é um halogênio, e um elemento metal, que é um sódio. Eu quero os números quânticos dos elétrons de valência. Elétrons de valência são os elétrons da última camada que você faz a distribuição desse elemento, e a última camada que ele apresentar, você vai definir os números quânticos de cada um desses elétrons. Então confere aqui comigo. Cloro. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro, nós temos isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? Somando os valores de cima, eu vou ter aí um número atômico 17. Então, camada 1, 1s2, camada 2, 2p6, 2s2, camada 3, 3s2, 3p5. Então, qual é o valor, ou qual o número, ou qual o elétron que eu vou utilizar para fazer a determinação dos números quânticos? Você pega sempre o último. No caso, (3p5) é o meu elétron da camada de valência. Então, eu vou definir os números quânticos desse elétron. Primeiro, vamos definir o número quântico magnético principal. O número quântico magnético principal, ele é definido pelo número da camada que o elétron está localizado. Então, nesse caso, a camada que o elétron está localizado é a camada número 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3. Número quântico secundário. O número quântico secundário, ele é definido pela relação entre subníveis e os números quânticos secundários. Subnível S, 0, subnível P, 1, subnível D, 2, subnível F, 3. Então, S, P, D, F, 0, 1, 2 e 3. Então, se eu tenho aqui o subnível P, então qual vai ser o número quântico secundário? S0, P1. Então, o número quântico secundário aqui vai ser 1. Número quântico magnético. Então, como é que eu vou fazer essa definição? Eu já sei que cada subnível, S, P, D e F, eles apresentam uma quantidade de orbitais. Se aqui terminou em P, qual orbital eu vou utilizar? P, 3 orbitais, tá certo? E aí, como é que nós vamos distribuir os 5 elétrons que está na sua camada? Preste atenção como é que nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui, ó, zero, menos 1, mais 1, certo? A regra fala que eu preciso distribuir os 5 elétrons em cada orbital para ver qual a localização do último elétron para poder encontrar o número magnético spin. Então, preste atenção o que é que vai acontecer. Então, ó, primeiro para cima, já dá 3, faltam 2. Para baixo agora,
Então, nesse caso aqui, o número quântico magnético vai ser aquele onde o último spin parar. Então, o último spin foi esse aqui, ó. Então, o número quântico magnético será 0. E por último, o spin. Qual vai ser o spin? A última seta que nós distribuímos foi a seta para baixo. Então, para baixo nós temos um valor positivo. Então, nesse caso aqui, mais 1/2. Então, nós aprendemos a determinar agora os números quânticos no caso do elétron de valência. Mas, se ele pedir do elétron mais energético, o elétron mais energético é aquele que é distribuído por último. Não significa que é a última camada. Então, preste atenção no exemplo do sódio agora. O sódio tem número atômico 11. Nós vamos fazer o mesmo processo. Fazer primeiro a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, fiz a distribuição eletrônica do elemento sódio. Tenho aí a configuração eletrônica, tá certo? Agora eu quero saber algumas informações. Quantas camadas tem o elemento sódio? 1, 2, 3 camadas. Elas são identificadas pelo valor que você tem na frente da letra, tá certo? Número quântico principal. O sódio apresenta 3 camadas, então significa que o seu número atômico quântico principal será 3. Número quântico secundário. O elétron mais energético é o último que nós representamos na distribuição eletrônica. Então, ele também apresenta uma letra, que é o 3s1. Então, essa letra S, ela está relacionada aos números, ela está relacionada ao número quântico principal, e a letra que acompanha o número 3 está relacionada ao número quântico secundário. Então, lembrando, se o subnível é S, o meu secundário será 0. Se for P1, D2, F3. Então, o número quântico secundário relacionado ao subnível S vai ser 1. Agora vamos para o número quântico magnético. Vamos utilizar a distribuição eletrônica, o elétron de maior energia ou mais energético, nesse caso é o último. Às vezes coincide dele também ser o elétron de valência, tá certo? Às vezes coincide, mas nem sempre. Então, nesse caso aqui, vamos determinar o número quântico magnético. Se o subnível é S, quantos orbitais eu vou ter? 1, apenas 1. Essa é a representação para o 3s1, certo? Quem é o último a ser colocado? Setinha para baixo. Número quântico magnético 0. E o spin vai ser mais uma vez mais 1/2. Por que mais 1/2? Porque o movimento que esse elétron ele gera, certo? Que ele realiza, gera um campo magnético negativo. O campo magnético positivo que o spin, que gira no sentido horário, ele gera, ele está relacionado a um campo magnético, no caso negativo, e um campo magnético positivo. Girou no sentido horário, positivo, no sentido anti-horário, certo? Ele é negativo. Aqui eu tenho o positivo, que é o que gira no sentido horário, e o negativo que gira no sentido anti-horário.
Então, nesse caso aí, nós determinamos os números quânticos. No caso, foi indicado o elétron de valência. Na verdade, o elétron mais energético. No exemplo anterior, nós distribuímos da camada de valência. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa aula e aguardo as dúvidas de vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço.